A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Bom dia. Vamos hoje Bom, aprender sobre. Vamos dar continuidade então sobre os sacramentos da iniciação cristã. E quando falamos de sacramentos da iniciação, já diz início, é o início da nossa caminhada. Ou seja, para o católico ser o mínimo católico que presta, não moralmente, né? Porque moralmente a gente não está falando sobre certo e errado aqui, mas um católico que se diga católico, que se preze católico, tem que ser batizado, né? A gente viu a aula passada a importância do batismo. Ele tem que ter a crisma e ele tem que comungar. Um católico que vai na missa, não comunga, por questão de pecado, por questão de estado de vida, ou um católico que ainda não tem crisma, ou seja, um católico imaturo, espiritualmente falando, pode ser a pessoa mais madura na vida, mas a gente tá falando aqui de vida espiritual. Espiritualmente, o católico que não tem crisma, ele é imaturo, né? Porque o crisma é o sacramento da maturidade. Então, o mínimo para um católico é ter os três sacramentos da iniciação. Com esses três sacramentos da iniciação, a gente pode dar o primeiro passo na igreja. O primeiro passo na igreja, certo? E eis aqui só o começo. Então, o pessoal, quando eles recebem o sacramento da crisma, e principalmente crisma de paróquia é assim, quando é com adolescentes e jovens, né? Eles pensam que crisma é uma espécie de ensino médio da igreja, que eles terminam o ensino médio e agora eles estão livres e vão sair da escola. Na verdade, o crisma, ele não é o ensino médio, ele é o vestibular. é, Ou seja, ali, quando você termina o crisma, você está começando então a sua vida de fé. Começando. Ah, Felipe, eu já tenho 90 anos, está fazendo crisma? Parabéns, sua alma está se tornando madura com 90 anos de idade. Nunca é tarde, tudo bem. Nunca é tarde. E apesar de que muitas pessoas que não têm essa visão espiritual, ó, o primeiro texto que a gente vai pegar aí, Natália, é o PDF escrito Sacramento da Confirmação. Já pode abrir aí. O detalhe do Crisma é que ele faz parte desse sacramento da iniciação, só que se as pessoas não entendem isso, o que as pessoas fazem, né, mãe? Eu e você que somos tão experientes com essas coisas. As pessoas fazem o Crisma e somem da igreja. Somem da igreja. muitos. E por que elas fazem isso? Aprenderam nada e pensam que é só mais um ritual que você vai ficar com um upgrade de bênçãos. Você vai ficar com um upgrade, assim, um católico Pro Max, né? E você não precisa de mais nada. Você sai da igreja e meio que. Qual é o propósito da Crisma? Se não a propósito da Crisma é isso que a gente vai começar a ler agora. Pode começar a leitura, mãe? Sacramento da confirmação. Com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária para a plenitude da graça batismal. Segurou? Então, olha que isso aqui, esse texto, ele é tirado do Catecismo da Igreja Católica Amarela, certo? Aquele amarelo lá que a gente sempre mostra. Mas 1285. olha só, é, devo explicar então para os meus alunos, no caso hoje para a Natália, que esse sacramento, ele faz parte, é necessário para a plenitude da graça do batismo. Ou seja, no batismo nós recebemos uma graça. E qual é a graça? Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Mas no batismo nós recebemos isso como sementes. Por quê? Porque qual que é a idade ideal para você batizar uma criança? Uma pessoa na idade da infância, quando a criança ainda não pode decidir por si mesmo. Então os pais e os padrinhos, tendo fé pela criança, o que eles fazem? Eles pegam e batizam a criança pela fé deles.
Só que um dia essa criança vai crescer. E ela vai ter já a racionalidade e a liberdade de escolher se ela quer continuar na fé do seu batismo. Então, o que o crisma é? Ele é um sacramento da confirmação da graça batismal, só que agora a criança não é mais criança, ela já é uma pessoa mais madura. Então, ela pode escolher ser católica por si mesma. E ela vai pedir à igreja a graça da confirmação do seu batismo. Da confirmação do seu batismo. E assim que ela recebe a confirmação do seu batismo, ela está pronta para ser, então, uma pessoa ativa na igreja, uma pessoa missionária. A gente estava aqui falando no caso de algumas comunidades, né? Que tem pessoas que estão já são consagradas à comunidade e não tem crisma. Isso é um absurdo. Mas acontece. Mas é um absurdo. Imagina se você vai se você vai ser padre, consagrado padre e não tem crisma, né? Imagina como que isso acontece, né? Porque no Brasil tem uma urgência assim de pessoas para tapar buraco na igreja, porque nem todo mundo quer servir na igreja, mas a gente precisa de qualidade, não quantidade, né? A gente precisa de se tiver poucas pessoas muito bem formadas, é muito melhor do que uma multidão de gente ignorante que não sabe o que está fazendo, Verdade. certo? Na verdade, quanto mais pessoas que não sabem o que está fazendo, mais atrapalha. Ali Verdade. o projeto de evangelização. Então, o crisma é o começo de conversa aqui, pessoal. Né? O crisma é o começo de conversa. Então, a graça do batismo, ou seja, qual é a maior graça do batismo? Receber o Espírito Santo, né? E através desse Espírito Santo recebido no batismo, eu me torno irmão de Cristo, ou seja, cordeiro com Cristo, e me torno filho adotivo de Deus, templo do Espírito Santo. E se o crisma ele é a confirmação do batismo, tudo isso que eu falei vai ser confirmado e ampliado. As graças que nós recebemos do batismo, elas serão maximizadas pelo crisma. Certo? Então se você recebeu o crisma, Natália, escuta bem, se você recebeu o crisma de coração aberto, você vai ser santa. A sua vida, você vai ouvir o Espírito Santo e você vai ser santa naquilo que Deus te pedir. Certo? Olha que graça, né? Se eu estou obedecendo a graça do Espírito Santo, naquele crisma que eu recebi lá no ano de 2000, não sei, tá? Quando eu tinha 15 anos, acho que foi 2010 por aí, né? Poxa, eu não tinha tanta consciência que eu tenho hoje. Mas o Espírito Santo foi confirmado dentro de mim. Então teve um momento da minha vida que desabrochou isso e eu comecei a fazer a obra missionária, a obra da catequese, né? Quis casar, quis ser de comunidade, quis servir, quis ajudar. E tudo isso é o crisma dentro, é o Espírito Santo, né, confirmado dentro de mim, que vai dar para nós os dons do Espírito Santo, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Mas durante a crisma, nós recebemos essa plenitude do batismo. Vamos lá, mãe, vamos continuar? Alguma dúvida, Natália? Que hoje você está tendo uma mentoria pessoal, né? Olha só. Vamos lá. Com efeito, os batizados pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo, e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Opa, depois do crisma nós temos então algumas responsabilidades. Fui crismado, agora não é sair fugindo da igreja. Não, na verdade, você foi crismado, agora você é membro mais ativo da igreja do que nunca. A igreja é uma comunidade de batizados, né? Muitos dizem. Mas é, ela só vai ir pra frente se ela também for uma comunidade de crismados, né?
Ou seja, com o efeito, né, esse sacramento da crisma nos torna mais perfeitamente vinculados à igreja. Ou seja, crismou é como se a gente tivesse assinado nossa carteira de trabalho na igreja, certo? Exato. A crisma, você faz um contrato com a igreja. Eu sou membro ativo da igreja. E como membro ativo, não vou ficar só sentado no banco assistindo missa e indo para casa. Não vou chegar na igreja comungar e sair correndo. Como membro da igreja agora, eu estou dizendo: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra, como diz a Virgem Maria, né? No Magnífica. Então, nós, do Crisma, nós estamos dizendo publicamente: ei, igreja, estou me colocando à disposição de vocês todos. E o Espírito Santo está aqui, então, para me ajudar. E olha só, a Crisma, como ela vai dar para nós o Espírito Santo no dia a dia vai nos encorajar para uma vida de testemunho do amor de Cristo. E olha que eu gosto, olha uma frase que eu gostei aqui. Peraí. Peraí. Ah, defender a fé por palavras e obras. Isso aqui é o catecismo, né? O crismado é uma pessoa que deve ser uma pessoa que deve conhecer o mínimo da fé, não tudo, né? Porque nem nós, ninguém conhece tudo, mas o mínimo da fé. Para quê? Para defender a igreja e a fé com palavras e obras. Quando alguém falar mal da igreja católica, deveria todo crismado saber responder para defender. Quando alguém falar mal da Igreja Católica, da fé dos santos, o crismado ele deveria ter em sua consciência todos os argumentos, claro, com a ajuda do Espírito Santo, para saber guiar a sua família, os seus amigos, para um caminho de verdade. Olhar assim e falar, ó, essa pessoa não está falando coisas conforme a fé, certo? E você, ou seja, o crismado ele é uma pessoa que sabe a verdade. Por quê? Não porque ele é bom, porque ele estudou. Ele sabe a verdade porque ele é um templo do Espírito Santo, certo? Então, Deus ilumina ele com a verdade. No Evangelho não tem aquele momento que durante a perseguição, Jesus disse: vocês serão jogados como ovelhas no meio dos lobos, serão levados aos tribunais. E nos tribunais não se preocupeis com quais palavras você irá se defender. Não se preocupeis com as palavras que você irá se defender. Se preocupeis apenas com uma coisa. E o que Jesus ele vai dizer? Se preocupeis, o Espírito Santo vos dará palavras acertadas perante os seus juízes. A pessoa que tem o coração aberto, se alguém falar algo contra a igreja, ela vai saber responder. Porque o Espírito Santo vai dar palavras acertadas para que ela faça isso. Certo? Ou nunca aconteceu com você, mãe? Diante de uma pessoa que falou mal da igreja, falou mal dos santos. Talvez você não tinha os argumentos, mas a gente dá uma resposta que cala a pessoa. Isso vem de Sim. Deus. A primeira que eu dou é: cada um cuida da sua religião. Essa eu já dou para acabar logo. Depois, se a pessoa insiste aí em detonar Maria, em falar mal da Eucaristia, aí eu já vou defendendo, né? Eu já vou colocando os argumentos que eu tenho como católica, né? E também eu insisto em dizer que aquela pessoa, já que ela está deprimindo a minha fé, eu também já vou em defesa da minha, né? Aí eu já falo que ela que está errada, porque ela não busca crer na Eucaristia, né? Não crê nos sacramentos, não acredita na intercessão da Virgem Maria. Então, aí fica aquele tiro trocado, mas eu não fico calada, porque a gente não pode calar. Uhum, Porque, assim, com a unção que Deus nos dá, nós acabamos colocando uma semente no coração de quem não pensa como a gente, mas
eu já jogo aquela semente da dúvida, né? Será que ela Uhum. está mesmo? Será que ela leu João 60, né? O capítulo de São João 60, 64, onde fala, né, eu sou o pão vivo descido do céu e tal. Então, é bem por aí, a gente tem que defender a fé. Ô mãe, falando em escutar o Espírito Santo, eu acho que eu estou tendo uma sugestão, uma intuição aqui, que é o seguinte. Como Hum. hoje nós estamos com reduzido e você vai ter uma aula a menos por causa da festa, É, hoje eu vou dar só a aula do sacramento da confirmação. Vou deixar o Eucaristia para semana que vem, tá? tá, Porque beleza, melhor ainda. aí a gente fica equiparado. Aí você vai dar aula da Eucaristia e da Crisma, né? Você já deu? Da Eucaristia e da Crisma? Dei ontem, dei En- ontem. Então, beleza. Então aí eu dou aula da Eucaristia e depois a gente recomeça juntos, ok? Praticamente a gente Isso. adiantou da semana que vem, porque É, sabia que não ia ter, que era o porque Crisma, assim, né? Uhum, eu sinto que a gente tem que aprofundar aqui. Olha uhum. aqui. O fiel fortalece para uma vida de testemunho, de amor. Não, aqui, ó. Testemunhos. Essa palavra testemunho vai aparecer muito para quem é crismado. Testemunha, testemunha. Quando a gente fala testemunha aqui, não é de Jeová, certo? É testemunha de Cristo. Testemunha. O que é uma testemunha no julgamento? É aquela que viu e vai depor. Ela é uma pessoa que viu o que aconteceu, vamos dizer, o crime, ela viu o crime e ela vai depor aquilo que ela viu. Se aquilo vai ajudar o réu ou se aquilo vai prejudicar o réu, não importa, ela tem que falar aquilo que ela viu. E se nós somos batizados, significa que nós vimos o Cristo. E como que nós vemos o Cristo? Em várias formas, na Sagrada Escritura, aqui na Bíblia, a gente vê o Cristo na catequese, a gente vê o Cristo nos irmãos na igreja, a gente vê o Cristo no nosso filho, a gente vê o Cristo no nosso esposo, a gente vê o Cristo na Santa Eucaristia, principalmente, que a gente vai ver na aula que vem. E nós vemos o Cristo. E o fato de nós vermos o Cristo, qualquer pessoa que chegar perto de nós e perguntar quem é Cristo, nós temos que ser capazes de dar testemunho dele, ser testemunhas de Cristo, dizendo aquilo que Cristo fez por você. E é o testemunho que ele arrasta as pessoas para a igreja. Muitas pessoas estão na igreja, não sei se é o seu caso, que vieram por causa que ouviram a história de uma outra pessoa, né? Tem pessoas que são assim, elas viram a história de conversão de uma pessoa, aquilo tocou ela e ela voltou para a igreja. E ela, ou seja, isso é ser testemunha de Cristo. Você anunciar para o mundo aquilo que Cristo fez por você. E isso pode trazer outras pessoas. O crismando, ele é chamado a ser uma testemunha de Cristo. Então, dar testemunho é importante, mas não só com palavras, porque a gente ficou aqui muito no âmbito das palavras, mas o catecismo está dizendo aqui também pelas obras. Agora eu tô lá falando que eu sou de Cristo, recebi a crisma, sou batizado no Espírito Santo, mas eu na igreja eu sou perfeito, assim, nossa, as pessoas batem palma, nossa, o irmão Felipe é incrível. Mas aí fora da igreja eu chuto o mendigo, né? Sai daqui, ô fedido, pá, dou um chute no mendigo. Aí fora da igreja eu tá lá, eu tô no ônibus sentado no lugar amarelinho e tem uma idosa olhando pra minha cara e eu finjo que eu não tô vendo. Quem nunca, né? Ó, ou seja, as obras também dizem que você é um crismado. As obras. O crismado, ele não vai deixar de ser ser humano. Não é que o crisma vai fazer que você vire um anjo do dia pra noite. Não, você vai continuar sendo humano. Você vai continuar propenso a pecar. A questão é que o crisma, o Espírito Santo, ele vai te dar força. Mas o Espírito Santo não vai fazer por tudo por você. Ele vai te dar força. Mas se você quiser não fazer força, então você vai continuar sendo a mesma pessoa que antes do crisma. Simples, né? Quantas pessoas crismadas que a gente vê, mas que tá numa vida tão errada?
tão errada assim no nosso padrão de fé. Tem pessoa que a gente crismou que tá na igreja evangélica hoje. Que tiver as mesmas aulas que vocês. Tem pessoas que a gente crismou que é ateu hoje. E tem outras que não, né? Tem outras que Uhum. consagrou, tem outros que entrou pro Que é ministro da seminário, Eucaristia, ministro da Eucaristia, viraram que é catequistas, são pregador. missionários. Porque o Uhum. crisma é uma força que o Espírito Santo vai te dar, mas essa força não tira a sua liberdade. Então, Cristo vai inspirar você a fazer obras. Obras. E essas obras você pode fazer antes mesmo de ser crismado. E depois de ser crismado é um upgrade. Pum, você vai fazer com força. Essas obras nós chamamos, pode ser obras sociais, obras de caridade, mas principalmente obras de apostolado. O apostolado é a obra de evangelização, certo? Eu e minha mãe estamos aqui dando aula para você. Isso é o apostolado. Isso aí é a obra. Né? E aqui é dando testemunho de Cristo na nossa vida. E quantos anos nós estamos aqui, né, mãe? Dando aula para mais de 30 ou para um. Com o mesmo É, amor, com a mesma dedicação. Por quê? Isso é testemunho. verdade. Agora, se as pessoas olham assim, nossa, então quer dizer que eles só dão aula se tiver multidão, isso não é testemunho. É igual quando a gente vai pregar. Às vezes tem dois na cadeira, às vezes tem 50, tem 100, né? Então, é a mesma eficácia, a mesma palavra que a gente leva com todo amor. Eu já fui em grupo de oração, me chamaram para pegar. Tinha duas pessoas no banco e uns 10 servos. Ou seja, tinha mais gente servindo no grupo de oração do que gente assistindo o grupo de oração. Mas aí você pensa, fracassou o grupo de oração. Não, é que todo mundo que foi para aquele grupo de oração gostou tanto que quis ser servo. É, é os frutos. Ou seja, o testemunho dos servos chamou outros servos. E aqueles dois que estavam ali no banco vão virar servo um dia também. Daqui a pouco o grupo de oração é só servo, né? Isso é aleluia, é isso. Mas eu já fui lugar que tinha muita gente assistindo a pregação e pouca e faltando gente, por exemplo, para servir. Ou seja, o que Também. tem? Aquilo ali tem uma coisa errada, porque o que acontece? As pessoas se sentem acolhidas e muitas vezes na igreja a gente se sente acolhidas, mas quando ela vai falar, posso participar aqui da igreja? Muita gente vai falar, ai, não sei, vai fazer aquela dificuldade. Tem muita panela dentro da igreja. Muita panelinha dentro da igreja. E, assim, o crismando, ele também tem que ter consciência que, assim como tem o testemunho do. Tem gente que dá conta da testemunha. E, Felipe, Ah, vou contar uma, assim, no grupo de oração da minha paróquia, lá do Alasca. Então, aí eu não posso pregar lá, porque eu não sou é da aquela diocese. paróquia lá que eu tô pensando? É, lá do Alasca. Ah, Eu não sim. posso pregar lá porque eu tenho que fazer tal apostila em tal formação da diocese. E se meu nome não estiver lá, a minha pregação não é eficaz. Então, não É. prego. Ou seja, enquanto o crismando ele é chamado a ser livre no Espírito Santo, o que tem de gente que quer aprisionar o Espírito Santo dentro de uma caixa e fazer com que você fique preso a regras é Yes. muito grande. As regras elas são importantes para regular. Que nem tem gente que tem que ter lugar que tem que ter esse tipo de regra, porque tem muito pregador louco por aí que às vezes, entra na igreja, eu prego, eu tenho testemunho, aí daqui a pouco o cara dá um contra-testemunho e escandaliza um monte de gente, certo? Agora tem que ter regra, mas ao mesmo tempo tem que respeitar os mais velhos, tipo minha mãe. Minha mãe, ela não pode fazer a apostila tal do negócio tal, porque ela é uma missionária, pô. Ela tá pra tudo que é canto. Ou seja, isso deveria ser uma apostila pros outros, né? Isso deveria, ou seja, minha mãe já pregou tanto naquele grupo de oração, tanto, ela praticamente fundou aquele grupo de oração. Eu sei de que paróquia que ela tá falando. Ela fundou aquele grupo de oração. Agora os novos que chegaram depois diz que ela não Não deu. pode pregar porque ela não fez o cursinho. É, é piada, né? Acontece, Vai gente. fazer o quê? É, Acontece. Aconteceu comigo também, aqui na Arquidiocese.
Quando eu era dos grupos de oração da minha antiga diocese, eu pregava, fazia acontecer. Eu cheguei aqui e tive que sentar no banco de novo, fazer o curso de Uhum. novo, certo? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É... Mas por que que isso acontece? Porque na igreja tem testemunho e tem contra-testemunho. Você vai ver gente com crisma dentro da igreja fazendo cargo, sendo capeta. Fazendo o apostolado do capeta. O Verdade. apostolado do mal. Entendeu? Tem um monte de gente que vai fazer o apostolado do mal dentro da igreja. Vamos continuar com a leitura. Vamos lá. Seguindo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Crisma pertence, juntamente com o batismo e a Eucaristia, aos três sacramentos da iniciação cristã da Igreja Católica. Neste sacramento, tal como ocorreu no Pentecostes, o Paráclito desceu sobre a comunidade dos discípulos, então reunida. Assim como neles, o Espírito Santo também desce em cada batizado que pede à Igreja esse dom do Espírito Santo. Dessa forma, o sacramento encoraja o fiel e o fortalece para uma vida de testemunho de amor a Cristo. Então, se você for abrir lá Atos dos Apóstolos, capítulo 1 para frente, você vai ler o Pentecostes, conforme a gente já teve uma aula que a gente falou do Pentecostes, certo? Que foi ali a vida de Jesus, a sua ressurreição, né? Que a gente. Na verdade, a gente não teve uma aula que falou do Pentecostes ainda, né? Mas a gente vai. Vou dar uma explicada aqui. Os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, esse cara, Jesus, você vai subir aos céus. Eu tô aqui, né, não falando as mesmas palavras da vida, mas da Bíblia, né? Mas aqui fazendo uma interpretação assim das palavras. Jesus, você vai subir aos céus? Jesus, vou. E agora a gente vai ficar sozinho aqui? Jesus, não se preocupe. Eu irei enviar o Paráclito para vocês. O que é Paráclito, Jesus? É o Espírito Santo. Paráclito significa defensor, advogado. Né? Então, o que o Espírito Santo é para nós? O que é isso que a gente recebe no Crisma? Nós receberemos aquele que vai nos defender, né? Aquele que vai nos ajudar, aquele que vai, a palavra agora do catecismo, nos encorajar, né? Ou seja, o Espírito Santo na Crisma, ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu com os discípulos em Pentecostes. Como que estavam os discípulos em Pentecostes? Com medo, portas trancadas, estavam com medo dos judeus. Eles sabiam que Cristo tinha ressuscitado, viram com esses olhos que Cristo subiu aos céus, e depois que passou, como diz o pessoal, o hype do momento, eles voltaram a ter medo. Estavam ali com medo. Medo do quê? De eles também serem presos, de eles também serem crucificados, de eles também serem mortos. E eles estavam ali orando, pedindo a Deus coragem. Eis que chega no Pentecostes uma figura importante, a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Maria, ela vai entrar na sala de Pentecostes e ela vai começar a orar junto com todo mundo ali. E o que nós sabemos? A Virgem Maria, o que a Virgem Maria sabe de Espírito Santo? Ela só foi a que ela é a esposa do Espírito Santo. Ela concebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo tem Maria como esposa, né? E assim, Maria, ela é dali, de todo mundo que estava ali, dos discípulos que estavam ali, dos apóstolos, dos 12 apóstolos, Maria era aquela que mais tinha o Espírito Santo dentro de si. Ela que mais conhecia o Espírito Santo. Então, imagina, aí chega a Virgem Maria em Pentecostes e ela começa a clamar o Espírito Santo junto com os apóstolos e vai acontecer o quê? Vai acontecer o relato de Pentecostes. O Espírito Santo. Acho que vale a pena a gente ler aqui, né, mãe? Uhum, já peguei Já Atos pegou? 2 aqui. Ah, esperta. Pega aí, lê aí pra gente. A vinda do Espírito Santo, Atos 2. Atos dos Apóstolos 2. Vou pegar aqui comigo. Aqui. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 2. Pera aí, pra gente ler junto. Pera aí. Atos dos Apóstolos 2. Vamos lá, vamos ler.
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes, então, uma espécie de língua de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus de todos esses que falam? Como estão todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Ó, mãe, parou aí. A gente vai. Uhum. Senão a gente vai ler o Atos todo e a leitura é muito boa e a gente vai acabar ficando aqui a tarde toda lendo. Olha, vocês estão vendo esse ícone aqui? Sim. Olha o que aconteceu em Pentecostes. A Virgem Maria e os apóstolos pediram o Espírito Santo. E aqui é as línguas de fogo. Ó, isso aqui é o fogo do Espírito Santo. Os apóstolos estavam ali com medo, trancados. E de repente eles começam a falar línguas estranhas. E de repente eles começam a experimentar uma coragem que eles nunca tinham tido. Um amor pela verdade, uma vontade de trazer almas para Deus, uma vontade de dar testemunho. E assim que eles recebem o Espírito Santo, Pedro, ele tava com tanto medo, ele recebe o Espírito Santo, ele sai na rua e começa a pregar. E o medo de ser crucificado? E o medo de ser morto? Passou. Então Pedro vai para a rua e começa a pregar. E sabe qual é o mais impressionante? Pedro pregava na língua dele, o aramaico. Só que tinha muita gente ali de vários países, porque Jerusalém tinha judeus que vinham de vários países, pessoas que vinham de vários países. E Pedro pregando em aramaico, as pessoas entendiam na sua própria língua. Certo? É como se eu fosse na China pregar o evangelho e pregasse em português e os chineses entendessem a minha pregação em chinês. E se te passasse um americano ali, ele ouvia a minha pregação em português, ele ia entender em inglês. Ou Legal. seja, o Espírito Santo botou no dentro do pessoal um Google Tradutor, sabe? Pá, isso é o dom do Espírito Santo, entendeu? Isso é graça, isso é milagre, né? E é isso que acontece com a nossa alma no Crisma. Quando a gente chega na igreja e fala, eu quero receber a Crisma, aí a gente pergunta, quer receber a Crisma pra quê? O pessoal, quero pra casar. Quero receber a Crisma pra poder ser padrinho. Eu quero receber... Ou seja, só coisa secundária. Tudo isso é importante. Não, você quer receber a Crisma por quê? Porque eu quero Pentecostes, eu quero botar fogo no mundo, eu quero ser santo. Ah, eu já pulava todo o estudo, já pedia pro bispo Crisma no dia. Entendeu? Se pudesse, né? Porque é esse desejo que nós temos. E porque a nossa vocação primeira não é casar ou ser padre. Nossa vocação, a gente tá aqui no mês da vocação, que é agosto. Nossa vocação não é casar ou ser padre. Primeiro, a nossa vocação é ser santo. Nós nascemos para ir para o céu. E se eu quero ser santo, se eu quero salvar a minha alma, Deus vai falar, então, salve sua alma através do casamento. Salve sua alma através da vida consagrada. Salve sua alma através da vida ordenada. Aí, beleza, Deus, eu quero salvar a minha alma, eu quero me casar, eu quero ser padre, eu quero ser freira. Mas Deus vai falar, então recebeis o Espírito Santo. E é isso que é a Crisma. Nós recebemos o Espírito Santo para que nós possamos dar os passos seguintes da nossa vida. Casar, ordenar, ser padre, ser leigo consagrado. Qual é a vocação que você quer seguir? Se a Natália, a gente sabe que é o casamento, ela noivou. E como que você vai ter um casamento feliz
se você não vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como que você vai ter um casamento feliz, longo, duradouro, cheio de filhos e filhas para Deus, se é aquela coisa, né? Se o medo toma conta da nossa alma, do nosso coração, então o Espírito Santo faz com que nós que temos medo, seremos encorajados e defendidos pelo Paráclito. Assim como os discípulos estavam com medo, eles recebem o Espírito Santo, eles espalham-se pelo mundo. Ó, cada um desses discípulos, cada um foi para um canto da terra. Cada um deles foi para um canto da terra. E cada um deles, todos eles, menos João, morreram martirizados. Foram colocados em cruzes. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São Tiago foi morto por espada. Santo André foi crucificado em X. São João, apesar de ele não morrer, ele foi frito vivo, ele foi jogado numa caldeira viva e ele sobreviveu. Vários discípulos, eles foram, todos os discípulos, todos os apóstolos sofreram martírios violentíssimos, mas eles não negaram Cristo até o fim. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. E o fato deles terem o Espírito Santo, o fato é porque um dia eles receberam esse sacramento da crisma. E assim, nós, quando chegamos diante do bispo da igreja, fala: bispo, por que que o bispo, ele é a plenitude do sacramento da ordem que nós vamos estudar. E como o bispo tem a plenitude do sacramento da ordem, ele também tem a plenitude do Espírito Santo. Então é o bispo que impõe as mãos sobre os discípulos. Quem são os discípulos aqui? Eu e você. Eu e você. Que iremos lá na igreja pedir para o bispo que é um dos descendentes desses homens aqui, dos apóstolos, ele irá transmitir o Espírito Santo para você. E se você for de coração aberto, o que esse sacramento vai fazer na sua alma? Ele vai mudar você, vai te encher de coragem, vai te dar a capacidade de ser santo. Certo? Vai te dar a graça da santidade. Natália? Uma dúvida, prof. Por que só o bispo pode fazer o sacramento da crisma, não o padre? Vamos lá. Porque o bispo, ele é o sacerdote por excelência. Vamos lá. História da igreja. Primeiros séculos. O bispo, ele foi... Os apóstolos, esses que estão aqui na imagem, eles eram bispos. Todos eles eram bispos. Então, Cristo, quando ele ordenou os apóstolos, ele ordenou os apóstolos em bispos. Só que os bispos, eles precisavam, toda vez que eles chegavam no lugar para evangelizar, às vezes era muita gente para evangelizar. Muita gente. Então eles precisaram então ordenar os padres. E o que os padres são? Eles são os auxiliares do bispo. Então quem é o sacerdote por excelência aqui da Arquidiocese de São Paulo? O cardeal Dom Odilo. Só que o cardeal consegue celebrar a missa e está em todos os lugares? Não. Então ele ordena padres para que ele faça isso em comunhão com ele. Aí, os padres, eles não têm a plenitude do grau da ordem. Ou seja, os bispos, eles delegam para os padres assunções, mas não todas as assunções. Então, o bispo, ele pode fazer tudo que um sacerdote pode fazer. O padre pode consagrar, pode confessar, mas não pode, por exemplo, dar o sacramento da crisma e nem ordenar outros padres. Só o bispo pode fazer um padre, mas um padre não pode fazer um outro padre. Né? Por quê? Porque isso é algo que é dos bispos, entendeu? E é os bispos que são os representantes, os descendentes dos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, certo? Por isso que eles têm essa plenitude do Espírito Santo. Mas, no caso do sacramento da crisma,
Se o bispo ele tá doente, se o bispo ele não consegue dar conta de tanta paróquia, tem diocese que é gigante e só tem um bispo, ele pode delegar para um padre uma autorização para que o padre faça a crisma. Então, se você for numa paróquia e ver um padre ministrando a crisma, não precisa ficar, é heresia, não. Provavelmente aquele padre foi delegado pelo bispo, porque o bispo não pôde estar ali naquele dia. Mas isso é raro, né? Isso, porque aqui na Arquidiocese, por exemplo, tem 3 bispos, né? Tem 3 bispos. O cardeal, os 2 bispos auxiliares, então sempre tem bispo dando crisma. E vocês vão ser crismadas por um bispo, pode ficar tranquilo. Felipe, Oi. tem o Dom de Richelle e o Dom Rogério. E o E Dom tem Carlos. mais. E Dom Carlos. E tem também os que já foram, né? Como é que fala, que Os tem nome bom? eméritos. Os Os eméritos bispos também, aposentados. que são maravilhosos. Uhum. Aí deixa eu te falar, Natália. Nisso tudo, por que só o bispo pode? Porque só o bispo tem a plenitude do Espírito Santo. Só o bispo. E o fato de um padre fazer a crisma em nome do bispo significa que o bispo tem a plenitude de delegar para o padre também. Certo? Se ele assim desejar, se for assim a necessidade da igreja. Só que tem uma coisa que o bispo não pode delegar para um padre: ordenar outro padre. Ah, o bispo tá doente. Quem vai ordenar os padres? Se o bispo tá doente, tem que esperar ele melhorar. Ou ter outro bispo. Não dá ou chamar outro bispo de outro lugar. Não dá para padre ordenar padre. Somente um bispo pode ordenar padre. Somente um bispo pode ordenar um padre em bispo também. Né? Tudo isso. Tanto que ser bispo, eu já tô adiantando aqui a aula do Sacramento da Ordem, né? Eu vou falar tudo isso na aula do Sacramento da Ordem. Ser bispo é o máximo que você pode chegar, assim, dentro da igreja. Porque até o Papa, ele é um bispo. Bispo de Roma. O Papa é um bispo. Os cardeais são bispos. O que eles têm? Eles só têm um grau a mais de responsabilidade, de cargo, mas não de dignidade. O bispo aqui da nossa diocese tem a mesma dignidade que o Papa em termos de sacramento da ordem. Eles são bispos iguais. Beleza? Uhum. Beleza. Nossa, bem diferente do que eu imaginava. Então vocês receberão o sacramento do bispo, né? Para a gente ficar mais tranquilo, vamos trocar de sala? Falta 8 Vamos. minutos, mas vamos trocar de sala. Pra gente Tá ficar bom, mais à vontade. combinado. Tá bom? Tô Vou sa... aqui. Vou aqui abrir outra sala. Então vamos dar continuidade à nossa leitura, por favor. A confirmação é o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Quem se decide livremente por uma vida como filho de Deus e pede o Paráclito sob o sinal da imposição das mãos e da unção do óleo do crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder do Senhor com palavras e atos. Essa pessoa agora é membro legítimo e responsável da Igreja Olha, Católica. olha parou, ó, John Kleber. Parou. Ó, a confirmação é o sacramento completo do batismo. Beleza, você já tá entendendo isso. Que é a confirmação completa o batismo. Que a gente confirma a semente do Espírito Santo que recebemos o batismo. Só que se lembra que todo sacramento tem matéria e forma que eu falei na última aula? Matéria
aquilo que é, a forma, aquilo que se diz. Qual é a matéria do crisma? É o óleo, certo? Nós somos crismados com o óleo. E o óleo, ele é um sinal sacramental. Ele é um sinal sacramental do Espírito Santo. O óleo do crisma, ele é abençoado na noite no dia de Quinta-feira Santa. Ou no dia da Quinta-feira Santa. No dia da Quinta-feira Santa, os padres fazem duas missas. À noite é a missa de lava-pés, aquela missa que a gente vai na Quinta-feira Santa, né? Mas de dia, eles estão juntos com o seu bispo e o bispo faz a missa dos Santos Óleos, onde é abençoado para o ano todo os óleos que vão ser usados no batismo, os óleos que vão ser usados na unção dos enfermos e os óleos que vão ser usados no crisma. Então todo o óleo do crisma foi abençoado por os bispos na noite, no dia da Quinta-feira Santa. E esse óleo, ele tem validade até a próxima Quinta-feira Santa, onde eles consagram novos óleos que vão servir para o ano todo. E o que nós aprendemos com esse sinal do óleo? Na Sagrada Escritura, todos os reis, Davi, Salomão, eles eram ungidos com óleo. Pelo nosso batismo, nós temos um tríplice munus. O que é esse tríplice munus que nós recebemos no batismo? Pelo batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis, né? Reis. Ou seja, sacerdote, nós somos um povo sacerdotal. Todas as vezes que nós participamos da missa, nós oferecemos a missa junto com o padre. É claro que quem é o sacerdote é o padre, o sacerdote de ministério. Mas nós somos um povo sacerdotal. Ou seja, o que o sacerdote faz? Oferece sacrifício por si e por todos. Na nossa casa, na nossa vida, nós rezamos um pelos outros. Nós oferecemos sacrifício pelos outros. Muitas vezes, Senhor, eu preciso rezar pelo meu marido. Você faz um jejum, você faz um sacrifício. Isso é um ministério sacerdotal na sua vida, mas não é sacerdotal no sentido de sacramento, mas sim na sua alma. A gente tem essa capacidade de rezar um pelos outros, de oferecer-se um pelos outros. Então, no batismo, nós se tornamos sacerdotes. Sacerdotes profetas. O que é o profeta? Aquele que escuta Deus. E aquele que anuncia Deus sem medo de morrer. E reis. Né? Tanto que, não sei se você se lembra do batismo do Bartolomeu. Teve 2 momentos que passou óleo nele. Passou no Bartolomeu o óleo do batismo, ungiu a cabeça e o peito, e o óleo da crisma. Ali o Bartolomeu ele não foi crismado, tá? Mas passa o óleo da crisma porque aquele óleo significa a unção do Espírito Santo. E esse óleo vai voltar um dia no Bartolomeu, vai voltar a ser ungido no Bartolomeu no dia da crisma dele, agora pelas mãos do bispo, né? Pelas mãos do bispo. E o óleo, ele é a forma, ele é a matéria do crisma, né? Que representa o Espírito Santo. E a forma, o bispo vai perguntar o nome do crismando. Aí o bispo vai falar, qual o seu nome, filha? Aí você vai falar, Natália. Natália, que a paz esteja contigo. Ele vai falar, Natália, recebei o Espírito Santo. Que a paz esteja contigo. Aí você vai responder, contigo também. Né? A gente vai sair isso a exaustão, né? Até o final do ano. Né? Mas recebei o Espírito Santo, que a paz esteja contigo. Certo? Essas são as palavras que o Cristo vai fazer, que o bispo vai fazer, impondo as mãos sobre você. Nesse momento, o seu batismo vai ser confirmado. E assim como o seu batismo sendo confirmado, vai acontecer muitas coisas importantes. O Espírito Santo vai te encorajar a por palavras e atos a ser fiel a Cristo. Né? Então, eu quero ser missionário, eu quero percorrer as nações, eu quero fazer e acontecer. Beleza, você tem crisma? Não, então vai fazer o crisma primeiro. Porque como
missionário, como casado, como isso, você vai sofrer muito. Você vai ser muito perseguido, você vai ter muitas tribulações. Se você não tem a força do Espírito Santo, você vai cair. Então a crisma, ela vai fortificar a nossa alma para que a gente enfrente até as piores situações de morte até. De luto. Uma pessoa crismada, ela consegue suportar as maiores dores da vida, não é porque é porque ela não é uma pessoa, ela é uma super pessoa, porque ela tem o Espírito Santo dentro dela. Isso não significa que ela não vai sofrer. O Espírito Santo ele não é uma anestesia, né? O Espírito Santo, na verdade, ele dá força para que você aguente o tranco da vida, né, mãe? É, é isso que eu ia falar. Quando da perca da minha mãe, acho que uma das maiores percas, a maior dor que a gente pode sentir é quando se perde o pai, ou a mãe, ou um filho, né? Quando a gente tem o sacramento do crisma, a gente passa por essa dor que é lancinante, que é terrível, porém, nós temos uma força para levantar, uma força para continuar, né? Uma força para continuar vivendo, porque a dor é tão grande que parece que a gente vai morrer junto, né? A Natália sabe o que eu estou falando, né, Natália? Mas Deus, ele nos dá essa grande força, essa grande fortaleza, é um dom do Espírito Santo, né? Que nos mantém em pé, apesar de tudo. E mantém também a nossa fé em Deus. Não vamos culpar a Deus, nem desistir de Deus porque perdemos o nosso ente querido. Do contrário, nós podemos nos aproximar mais dele por causa dessa fortaleza que é imprimido no nosso batismo, né? No nosso ser, no dia do batismo e E, do crisma, né? e olha só, olha o que o catecismo vai falar. Após o crisma, essa pessoa agora é um membro legítimo e responsável da Igreja Católica. Foi crismado? Você agora é um membro legítimo e responsável da Igreja Católica. Ai, tá tudo errado na igreja. E aí, o que você tem feito para mudar? Se você é crismado, você é responsável também pelas coisas da igreja. Você tem rezado, você tem servido, tem se colocado à disposição, entendeu? Então você é responsável. Nós somos responsáveis. Por tudo que acontece na igreja, a gente não adianta a gente falar, é o outro, eu não. Nós somos um corpo. Você lembra que eu falei da igreja? Que Cristo é a cabeça e nós somos um corpo? Um corpo de crismados, né? E como crismados, nós devemos ser os membros mais maduros, fortes e conscientes da igreja. Ué. Maduros, fortes e conscientes. Uma pessoa crismada não deveria ficar de eu sou vítima. Não, só se você sou vítima, é vítima de holocausto junto com Cristo na cruz. Certo? Exatamente. Não vítima, ninguém me entende na igreja. Vai Uhum. crescer, mano. Serve a Deus com fidelidade, pede o Espírito Santo, né? Porque se você não é perseguido dentro da igreja, você está fazendo errado. Se você não é Graças a perseguido, Deus. se tá tudo certo na sua igreja, se você é uma pessoa, ou você é um santo. Não, vou nem falar isso, porque os santos, o Padre Pio Vamos morreu, perseguir. Padre Pio morreu perseguido. Santa Dulce dos Pobres, ela foi expulsa da própria ordem que ela criou. São Francisco de Assis, no final da vida, já estava sendo jogado de lado. Muitos santos limpavam o chão da igreja, né? Com a É, mão. exatamente. O padroeiro dos cozinheiros, esqueci o dele, São Benedito, São Benedito. uma santidade incrível. Ele era porteiro e cozinheiro. Santa Rita também. Santo Antônio, um dos maiores pregadores que já se teve na Europa, o que converteu milhões e milhões de pessoas, um dos maiores pregadores, ele era uma pessoa que era ignorada pela maioria das pessoas. E sabe como descobriram que ele pregava? Porque estava ali, estava tendo uma ordenação de padres,
Só que aí um falou, quem vai fazer o sermão? Aí, vai ser os dominicanos. É os dominicanos. Não, vão ser os franciscanos. Chegou no dia, ninguém preparou o sermão. Aí todo mundo, e agora? Quem vai pregar? Ninguém preparou o sermão. Ah, bota o Antônio. Porque já que é pra passar vergonha, passa ele que é o mais miserável de nós. O cara fez uma... O Antônio fez, então, uma Benedito. pregação que todo mundo olhou assim e falou: Caraca, é o Espírito Santo. E ele pregou, e desde então ele virou pregador oficial, pregou em tudo que é canto, converteu 1 milhão de pessoas. Ou seja, o Espírito Santo ele faz isso, entendeu? E o Frei Antônio, né, o Santo Antônio, ele teve tudo isso porque ele é uma pessoa que viveu na sua humildade, mas ele nunca fechou o coração para a graça de Deus. E é isso. Muitas vezes a gente vai ficar em silêncio na igreja. Muitas vezes a gente vai saber pregar e ninguém vai chamar a gente para pregar. Muitas vezes a gente vai saber cantar e ninguém vai chamar a gente para cantar. Mas a gente tem que estar disponível. E quem disse que as pessoas têm que te chamar? Quem disse que você não pode chegar e falar: Ó, eu sei cantar, como que faz? Ó, eu sei pregar, onde que eu for? Entendeu? O Espírito Santo tem que dar coragem. Agora você vai ficar lá e ninguém me chama, ninguém me quer. Né? Ah, meu Deus do céu. Que coisa, né? Que coisa. E também, quando descobre você, ninguém te deixa em paz. É, porque depois que você começa a cantar, depois que você começa a pregar, depois que você começa. Você vai ser tão bom na todo crismando, depois que faz as coisas. Ele é tão bom naquilo que ele faz. Ele é tão bom naquilo que ele faz. Que daqui a pouco sua vida não vai ter mais paz. Você vai ser sempre chamado para fazer aquilo. Aí você vai sentir a saudade da época que ninguém me queria, ninguém me chamava. Aí você vai sentir saudade dessa época, porque todo mundo vai te chamar, todo mundo vai te querer, Com certeza. né? Vamos lá, continuando. O significado da palavra crisma chama-se crisma. Nas igrejas orientais, crismas são com o nome Santo Miron, por causa do rito essencial, que é a unção. Chama-se confirmação, porque confirma e reforça a graça batismal. O óleo do crisma é composto do óleo de oliveira, azeite, perfumado com resina balsâmica. Na manhã da Quinta-feira Santa, o bispo o consagra para ser utilizado no batismo, na confirmação, na ordenação dos sacerdotes e dos bispos e na consagração dos altares e dos sinos. O óleo representa a alegria, a força e a saúde. Quem é ungido com o crisma deve difundir o bom perfume de Cristo. O efeito da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como no Pentecostes. Tal efusão imprime na alma um caráter indelével e traz consigo um crescimento da graça batismal. Enraiza mais profundamente na filiação divina. Une mais firmemente a Cristo e a sua Igreja. Revigora na alma os dons do Espírito Santo e dá uma força espiritual para testemunhar a fé cristã. Portanto, esse belíssimo sacramento da confirmação completa o batismo por meio dele. E o fiel recebe o dom do Espírito Santo. Faz um acordo com Deus e, cheio dos dons do Espírito Santo, é chamado a testemunhar o amor ao Senhor. Se preciso for, dar a vida, uma vez que recebeu uma força especial para seguir Cristo até o fim de sua vida. Aí você fala assim: Nossa, olha o que bonito o catecismo diz. A palavra crisma, crisma significa, em grego, crisma é miron, que quer dizer crisma, miron quer dizer unção, unção, né? Aí o pessoal fala: Nossa, essa pessoa é cheia de unção, né? Ah, quanta unção. Mas tem crisma.
Tem crisma essa pessoa? Ela foi ungida pelo sacramento da crisma? Foi, então é unção mesmo. Se não, pode ser usada pelo Espírito Santo, mas não é uma unção de verdade, porque a unção de verdade é sacramental. A gente vai receber ali o Espírito Santo dentro de nós. E recebendo o Espírito Santo dentro de nós, olha que alegria. Nós iremos então ter uma marca indelével. Tipo assim, nossa, foi muito bom o meu crisma. Posso fazer de novo? Não. Crisma é que nem batismo. Só se faz uma vez. É que nem a ordenação do padre. Padre não é reordenado. Uma vez padre, sempre padre. Uma vez crismado, sempre crismado. Se você for pro inferno, você vai pro inferno crismado. Vai estar lá a sua alma com crisma lá no inferno. Né? Uhum. Olha só. Se você for padre, você vai e for pro inferno, você vai pro inferno com a alma sacerdotal e tudo. Porque são coisas indeléveis. O batismo não tem rebatismo, não tem recrismação, não tem reordenação. Todos esses sacramentos, eles são uma vez e para sempre. Uma vez e para sempre. Ou seja, o crisma ele vai dar uma unção de Pentecostes na sua alma para sempre. Mas eu não quero viver isso. Então vai ficar lá quietinho, você vai viver sua vida de pagão desgraçado, né? Pecando e pecando, mas um dia você sempre vai ouvir uma voz entre você, ou volta para Cristo, ou você é católico, ou seja, é o Espírito Santo dentro de você clamando para que você tome vergonha na cara. E um dia você, sei lá, vai num retiro, você se converte e o que acontece? Você consegue ter força para seguir o caminho de santidade. Muitas pessoas que estão voltando para a igreja hoje, por conta das pregações do Frei Gilson, por conta das aulas do Padre Paulo Ricardo, por conta da comunidade Aliança de Misericórdia, por conta da comunidade Shalom, por conta de Canção tantos. nova. Posso falar que todos os meios que Cristo está trazendo, canção nova. Muitas pessoas elas falam: Nossa, eu fiz tudo na igreja. Batizei, comunguei, crismei e depois fui para uma vida de filho pródigo por aí. Pediu a herança, né? E foi gastando tudo por aí. Aí, pecado, desgraça, uma hora a pessoa volta para Deus. E quando ela volta para Deus, meio que ela consegue ingressar na vida da fé, se confessar e por quê? Porque ela é crismada. É muito mais difícil a conversão de uma pessoa que não tem nenhum sacramento. Porque ela tem menos força espiritual para ter esse vigor. Mas uma vez que uma pessoa é crismada, ela consegue retornar com mais facilidade. Certo? Ela consegue retornar com mais facilidade para a igreja. E por fim, esse sacramento, não tem o pessoal que faz o pacto com o tinhoso, né? O pacto com o demônio. O crisma ele é um pacto com o Espírito Santo. É um pacto do bem. É um acordo que você faz com Deus, né? E o acordo é o seguinte: o crisma eu tô falando, Deus, eu estou consciente que eu quero o Espírito Santo. E Deus vai falar, envia o Espírito Santo. Agora você faça a obra minha na terra. E você fala, eu faço. Então esse é o acordo. O crisma, ele é o sacramento da maturidade. A partir do momento que você recebeu o crisma, você não pode falar que você não é responsável por aquilo que Deus te pedir. Entendeu? Porque a partir do momento que você recebe o crisma, você está se falando assim: eis-me quem me enviará. Deus vai perguntar assim no crisma: a quem eu enviarei, né? Quem irá proclamar meu nome? E você falar: eu estou aqui, Senhor, me envie. Eu falarei de ti para todas as nações. Acho que é uma passagem de Isaías que diz isso, né? É verdade. Os missionários da Aliança de Misericórdia, no dia da consagração deles, eu me lembro, o padre Antonello, o padre Henrique, vai falar: quem eu enviarei, né? Quem eu mandarei? Aí os missionários ficam de pé, eis-me aqui, me envia, né, mãe? Que é assim? Todos os anos a gente renova esse voto. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Todos os anos. Então, crisma é isso. O Espírito Santo vai falar: Natália, quem eu vou enviar para evangelizar as nações? Quem eu vou enviar para santificar as famílias? Aí você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Aí o Senhor vai te dar o crisma, vai te dar o Espírito Santo e você vai conseguir. Aí você fala: eu não vou conseguir sozinha. Não vai mesmo. Eu também não consigo, minha mãe não consegue. Você acha que sozinho eu estaria aqui dando aula de crisma?
Será que sozinho eu estaria indo para a comunidade Sagrada Família, a comunidade que eu faço parte, e ali está tocando, cantando, pregando? Será que eu sozinho iria conseguir fazer o meu apostolado? Não. É porque um dia o Senhor me chamou e eu falei: eis-me aqui, Senhor. Então Deus, ele vai. Pede primeiro que a gente coloque o pé e depois ele coloca o chão. Né? Deus, ele vai fazer isso, né? E não se preocupe. Deus, ele sempre dá o frio conforme. Ele sempre dá o cobertor, né? Conforme o frio que está tendo. Deus sempre vai dar a cruz conforme aquilo que a gente consegue carregar, certo? Nunca o que Deus te proporcionar vai ser mais pesado do que aquilo que você consegue carregar. Ou seja, tudo que Deus colocar na sua vida como provação, tudo que Deus colocar na nossa vida como provação, a gente vai conseguir superar. Não somente nós, porque Deus vai estar com o Espírito, nós estaremos com o Espírito Santo dentro de nós. Principalmente de forma sacramental pela crisma. Essa unção de óleo, ela vai, quando a gente tomar banho, vai passar. Mas na nossa alma, a unção, ela vai ser de forma indelével. Marcados. E o óleo, ele é cheiroso, né? Ele é perfumado, o óleo do crisma. Significa que aonde nós formos, nós temos que levar o perfume de Cristo. Né? Nós temos que ser pessoas de almas cheirosas, né? Pessoas que vivem em estado de graça, né? Santa Teresa d'Ávila, ela tinha a graça de poder ver a alma das pessoas. E ela olhava para uma pessoa em estado de graça, a alma dela era cheirosa, bonita e iluminada. Ela olhava para uma pessoa que estava em pecado mortal, a alma dela se cheirava a corpo em decomposição, carniça. E a pessoa lá, toda cheia de si, mas a alma dela cheirando carniça. Que horror. Então, nós temos que levar o perfume de Cristo. Né? Levar o perfume de Cristo. E assim eu poderia ficar o dia todo falando do crisma, como que é importante o crisma. Mas não são as palavras. Não sou eu que convenço, nem minha mãe. Que o Espírito Santo faça que nós entendamos os seus próprios mistérios. Amém? Sabe o que eu lembrei? Ah. Não era Moisés que era gago, né? Uhum. Aí Deus chamou ele para ele ir falar com o faraó. Ele falou: mas eu não sei falar, eu não consigo, né? Eu não tenho força, o faraó não vai me receber. E a gente coloca um monte de senão pela frente. Ele falou: não, vai que eu vou te capacitar. Aí ele falou: ai, mas eu não consigo. Consegue. Enfim, ele falou: mas eu sou gago. Aí Deus não tirou a gagueira dele, ele deu como é que Irmão. chama? O Arão. Arão. Deu Arão para falar por ele, mas não tirou a gagueira dele, né? Então Deus tem o jeito certo de fazer as coisas, né, a gente sempre ser um Arão do outro, né, ajudar o outro, mas um com o outro a gente consegue fazer as coisas que Deus pediu, né, que Deus solicitou, que Deus nos convida. E cada um vai descobrir ao seu tempo, o seu dom, né, o seu chamado. Aqui você veio, aqui eu veio, né? Por que estou aqui? Alguma coisa a gente tem de bom para oferecer na igreja, nos caminhos da nossa vida, né? Para Exatamente. as pessoas. Exatamente. Agora pensa assim, depois do crisma, você vai pensar assim: nossa, eu nunca vou pregar que nem o Felipe. Mas quem disse que é pra você pregar? Ah, eu nunca vou cantar que nem a Aparecida, minha esposa, que canta ótimo, né? Lindo. Mas quem disse que seu dom é cantar? A gente tem que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? E aquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele vai nos dar a graça de fazer. Sim, Certo? eu posso até dizer assim, às vezes a gente chega na igreja, você vê um papel no chão, você vê uma coisa fora do lugar, né? Se você viu, aquilo te incomodou, é porque é para você fazer, né? É para você tirar o papel do chão, é para você desentortar o banco, né? É para você fazer alguma coisa ali, né? Vamos supor, é a liturgia, seu chamado ali é a liturgia, né? Uhum. Então você vai descobrindo. É tão bom participar
da liturgia, se fazer a leitura no domingo, né? Uhum. No dia de semana, a primeira, a segunda leitura, adorava fazer isso. Dá um medinho, mas na hora a gente consegue fazer, né? Amanhã eu vou cantar o salmo na igreja de novo, né? É o segundo salmo que eu vou cantar assim, numa igreja grande. E assim, eu gosto de dar aula. Agora, cantar eu gosto também. Agora, o salmo me dá uma tremedeira no pé. Porque, nossa, nossa. E assim, é onde o filho chora, a mãe não vê. Mas eu vou lá. O Espírito Santo de Deus me dá a graça, né? De lembrar a melodia, de não esquecer a melodia na hora, né? De. E assim, você não pode desafinar, senão todo mundo está É, vendo. Você então. não pode sair do Eu tô tom, aqui, senão a todo mundo música do está salmo tá vendo. aqui na minha mente. Eu tô cantando aqui na minha mente, né? É, mas o medo, eu tenho medo, mas aí é aquilo, eu sou crismado, então vem Espírito Santo e ajuda eu, né? Ajuda eu. E vai dar tudo certo, né? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação. Pessoal do YouTube, tchau, tchau.